Olá pra todo mundo, eu sou a Aline e eu acho que nesse caso eu sou muito bem-vinda de volta aos vídeos aqui do meu canal. Muitos de vocês têm comentado por que eu sumi, mas enfim, não é o tema do vídeo de hoje. Hoje eu vou falar sobre um livro muito interessante que eu li recentemente e que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Ele se chama O Poderoso Chefão, do Mario Puzo, ou The Godfather no original. Primeiro, como vocês já sabem que é do meu feitio, eu gosto de fazer um certo comentário panorâmico sobre o autor das obras que eu leio. O Mario Puzo, ele nasceu em 1920 num bairro bastante violento e pobre de Nova York. Era um bairro conhecido como Hell's Kitchen. Assim como boa parte dos seus personagens mafiosos, o Puzo tinha ascendência italiana, ele era filho de imigrantes, e ele passou boa parte da infância frequentando bibliotecas públicas, mas também vivenciando bastante dessa atmosfera do jogo, das apostas, que era muito corrente na época. Quando jovem, ele serviu na Força Aérea Americana, ele chegou a lutar na Segunda Guerra Mundial e quando voltou para os Estados Unidos, ele entrou para a universidade e lá ele estudou literatura e também cursou escrita criativa. Desde 1950, ele passou a escrever romances, contos, e esses contos eram sempre muito bons e aprovados pela crítica, mas eles não caíam no gosto do público. Até que no final dos anos 60 ele recebeu uma proposta para escrever um livro sobre a máfia. Claro que praticamente todo o conhecimento dele a respeito vinha, na verdade, de matérias jornalísticas. Mas, com toda certeza, o cenário da sua infância e muito da atmosfera das histórias italianas contadas pelos pais, pelos avós, pelos outros imigrantes que povoaram a sua infância, tudo isso serviu como um motor para o universo que ele vai criar no Poderoso Chefão. É claro que as suas histórias de família não eram tão eticamente comprometedoras quanto as histórias dos mafiosos que ele vai criar. Mas essa âncora na importância do passado, do próprio idioma, do valor que existe para um italiano da máfia ter um sucessor italiano e principalmente siciliano, todos esses ingredientes que ele vai reunir vão provocar uma reação química fabulosa. Realmente, O Poderoso Chefão é uma história incrível. E a química entre esses ingredientes que ele usou foi tão grande, tão intensa, que a vida do Puzo mudou assim que foi lançado esse livro Poderoso Chefão, em 1969. Ele foi então catapultado para um outro universo. Em 1972, ele começou a escrever, junto com o Coppola, o primeiro roteiro da trilogia O Poderoso Chefão, que iria ser um grande sucesso de cinema. E mais tarde o Puzo vai participar de outros roteiros que não tem nada a ver com a máfia, como o do Superman e outras aventuras de heróis. O Puzo então vai continuar com essa vida de roteirista e vai falecer só em 1999. Mas por que eu achei que vale a pena falar sobre esse livro? Por que é um livro que merece ser lido? E talvez até relido? Bem, o início do livro traz pra gente a história de dois homens frágeis que se veem, de repente, numa situação de impotência frente a uma decisão da justiça. Essas histórias são histórias independentes, que, no entanto, vão nos levar a um ponto em comum. A festa de casamento da Connie, a filha mais nova do grande mafioso Don Corleone. Também conhecido como O Padrinho, ele é o grande anfitrião dessa festa, que na verdade não tem apenas como motivo principal o casamento da sua filha, mas é também a ocasião em que ele reúne uma série de afilhados, de pessoas que tiveram a sorte de prestar a ele algum favor ou que foram até ele pedir a sua ajuda, a sua interferência em algum problema. Esse início da história representa também o auge do Don Corleone. Ele é um mafioso de meia idade, já beirando os seus 60 anos,
tem uma vida estabilizada, é extremamente respeitado, não só pelos membros da sua família, mas também pelos membros das outras famílias mafiosas da cidade de Nova York e de outras cidades dos Estados Unidos. Na cidade de Nova York, então, a sua família, ou seja, não só os seus filhos e afilhados e pessoas próximas, mas também os seus subordinados, os seus agentes e toda aquela hierarquia que existe dentro da máfia, os capo-regimes, o consigliere e uma série de outros agentes, tudo isso é mostrado pra gente como eles se ramificam em caminhos legais, que no caso do Don Corleone tem a ver com a importação de azeite italiano, e outros caminhos ilegais, do submundo, do jogo, das apostas, das corridas de cavalo, exceto o negócio da prostituição, que, como um bom católico conservador, o Don Corleone desaprova completamente. Desse casamento também, a gente vê um raio-x super aguçado das engrenagens da máfia de Nova York. A gente não vai conhecer só essa família Corleone, mas a gente vai conhecer um pouquinho sobre as outras 5 famílias que controlam esse submundo da cidade e como são essas relações dessas famílias com os Corleone. O Padrinho está à volta com muitos pedidos desses afilhados, mas ele também está às voltas com um problema mais sério. O grande consigliere dele, que era também um grande amigo desde a sua juventude, alguém em que ele confiava muito. Esse homem está hospitalizado, ele está morrendo de câncer e a função do consigliere é muito importante, é aquela que orienta o grande chefe de uma família da máfia. Ele se viu então, mesmo que não oficialmente, substituindo o antigo consigliere pelo Tom Huggins. O Tom é uma espécie de filho adotivo do Don Corleone. É um rapaz americano de origem irlandesa que foi achado na rua por um dos próprios filhos legítimos do Don Corleone. E então esse rapaz passou a viver na casa deles, cresceu junto com os outros filhos e acabou se tornando um advogado que trabalhava para o Don Corleone, tentando resolver essas questões jurídicas. Ele trabalhava para a família, mas naquele momento ele passava a assumir essa função de orientar as ações, as medidas do Don Corleone. Aquilo era muito mal visto, não só pela própria família do padrinho, mas também pelas demais famílias, porque o lugar do consigliere era um lugar que geralmente precisava ser ocupado por um autêntico italiano. Claro, um autêntico italiano no sentido de que seria sempre um americano, um imigrante, a primeira geração de italianos nos Estados Unidos, mas seria alguém sempre muito ligado a essas origens na Sicília, na Itália. No mínimo, o cara deveria ser italiano, mesmo que não viesse da Sicília. Essa mudança era algo diferente, atípico e por isso muito suspeito. Nessa festa, nós também somos apresentados a 3 outros personagens, os 3 filhos do Don Corleone. Santino é o mais velho e o mais temperamental. Espera-se que ele seja o herdeiro, o próximo Dom. Mas o fato é que ele parece sempre muito impetuoso, muito apaixonado, impulsivo demais para ocupar esse lugar que vinha sendo mantido pelo meticuloso e justo Don Corleone. Fred é o segundo filho e ele parece muito bobo, ele é assim apresentado. Ele tem um cargo inespecífico dentro da família, ele muitas vezes serve de motorista, ele atende telefone para o Don Corleone, mas o que ele faz exatamente na família é algo muito vago. Michael, o terceiro, parece o filho mais distante, aquele que sempre procurou fazer escolhas que o afastassem do universo mafioso da família. Ele sempre, inclusive, procurou declarar isso pro Tom, pro novo consigliere, e inclusive pro irmão mais velho dele. Ele preferia um outro ambiente que não aquele ambiente da máfia. Ele serviu na Segunda Guerra, foi uma espécie de herói do seu destacamento militar. Ele foi para a universidade e acabou sendo noivo de uma americana
de família protestante. Exatamente o oposto desse universo católico, italiano, conservador. O Michael era então o herdeiro mais improvável, aquele que dificilmente seria visto tanto pelo próprio pai quanto pelos demais membros da família como um possível dom, um sucessor à altura. Mas, no entanto, o Michael era aquele que tinha o temperamento mais parecido com o do pai, aquele que procurava evitar confrontos, que procurava sempre fazer as coisas do seu jeito, mas dando lugar aos argumentos dos outros, tentando não estabelecer rixas muito sérias, mas tentando trilhar o seu próprio caminho a despeito daquilo que existia à volta dele. Esse, então, é o ápice da estabilidade, da vida, da fama, do rigor dos Corleone. É nesse momento aqui de uma certa tranquilidade, mais de substituição do consigliere, que ao mesmo tempo não só o padrinho, o Don Corleone, como os demais membros da família, inclusive o filho mais velho, Santino, começam a se perguntar quem vai ser o próximo Dom, quem vai ser o herdeiro, caso aconteça alguma coisa com o pai, ou caso ele simplesmente decida se aposentar. É uma realidade que parece distante, mas é algo que passa pela cabeça dos personagens, inclusive de alguns dos capo-regimes, essa espécie de capitão, que é um posto que existe logo abaixo do chefe, do subchefe, dentro da hierarquia da máfia. Então, isso, de certo modo, tá no ar. Isso é alguma coisa que permeia os pensamentos desses personagens. Nesse momento, o Don Corleone recebe a visita de um turco envolvido com a família Tattaglia, uma outra família de mafiosos, e eles pretendem, na verdade, introduzir o narcotráfico ali, e eles precisam da ajuda da família Corleone. Mas, uma vez que o narcotráfico, assim como a prostituição, é extremamente desaprovado pelo padrinho, ele vai se recusar a fazer parte desse negócio. Apesar do novo conselheiro, o Tom, dizer a ele que esse é o futuro das famílias, que o negócio dos entorpecentes está se tornando extremamente vantajoso e que dificilmente a família Corleone vai conseguir se manter com todo o seu poder sem entrar nesse negócio, o padrinho se recusa. E logo depois, ele sofre uma tentativa de assassinato. Ele é baleado na frente do Fred, do segundo filho, e mesmo que ele fique estável no hospital e que não corra mais risco de vida, ele fica inconsciente. E esse lugar de dom, esse lugar de liderança é deixado vazio. E agora? O que vai acontecer? Quem iria assumir, mesmo que temporariamente, esse lugar de dom? Quem guiaria os negócios da família? Quem iria descobrir o mandante dessa tentativa de assassinato? Quem iria vingar o pai hospitalizado? E quem iria, ao mesmo tempo, tentar estabelecer uma relação mais ou menos equilibrada com as demais famílias de mafiosos? E principalmente com essa família Tattaglia, que naquele momento era a maior suspeita. Sem querer estragar, então, o desenrolar dessa história fabulosa e profundamente moralista, a seu modo, é claro, eu vou contar algumas passagens, alguns elementos que eu espero que convençam vocês a mergulharem nessa leitura. Santino, o Tom, o novo consigliere, e o Michael, o improvável herdeiro, eles vão se unir para preencher esse lugar antes assumido pelo pai. Eles vão rapidamente iniciar medidas que vão acabar dando fim ao traidor e ao filho dessa família Tattaglia que estava envolvido no crime contra o Don Corleone. Aqui existe uma boa combinação da impulsividade do Santino e do sangue frio e da determinação do Michael. Eles vão se unir, então, numa estratégia que vai acabar mudando a vida de todos eles pelos próximos 5 anos. E é nesse momento, nesse vácuo aí, nesse período em que o Michael vai sair de cena
e o Santino vai ter que resolver alguns problemas internos, inclusive defender a própria vida e a vida da irmã. Aqui, a impulsividade do Santino e, ao mesmo tempo, o sangue frio e a determinação do Michael em vingar o próprio pai vão ser elementos muito importantes que vão dar um rumo bastante perturbador à história. A história de todos ali vai sofrer uma grande reviravolta e aí a gente vai conhecer outros capítulos que vão nos apresentar a muitos personagens extremamente apaixonantes. Um cantor bastante sedutor que está prestes a perder a sua voz, uma bela mulher que tem uma anormalidade pélvica, um jovem doutor de Hollywood que perdeu o direito de clinicar em determinados hospitais por ter feito certos procedimentos ilegais na época. A gente vai saber ainda sobre a fé inabalável das esposas dos mafiosos, que todos os domingos de manhã, ou às vezes todos os dias da semana, vão à igreja rezar pela alma dos seus maridos, rezar pela salvação da alma dos seus maridos. Vamos saber ainda sobre o código de ética dos mafiosos. Como acertar as contas por um crime. Como punir um traidor. Como planejar uma emboscada para um capo-regime aparentemente invencível. E os capítulos que trazem esses personagens daquele momento presente vão ser intercalados com capítulos da história do próprio Don Corleone, do Vito, que tirou seu sobrenome, Corleone, da cidade onde ele vivia. Então, nesses capítulos a gente vai conhecer a ascensão do Don Corleone, como então de um simples entregador jovem, ele se tornou um dos homens mais influentes do país naquela época, com ligações com a justiça, com uma série de setores legais da sociedade, e também como ele foi conquistando o respeito desses outros líderes do submundo. Eu acho o livro incrível porque ele é um grande estudo da natureza humana. E ele também mostra como o Puzo procurou colocar em cada um desses grandes personagens, desses personagens principais, desses homens, um pouco da sua personalidade. Eu acho que isso faz com que o livro seja extremamente humano e seja muito fácil de nós, leitores, nos aproximarmos do livro, nos aproximarmos desses personagens que aparentemente seriam tão distantes do nosso universo, o nosso universo mais certinho, mais legal. Ele mostra como então se passam os dilemas, as relações de ódio, de amor, as escolhas de vida, as escolhas políticas que os homens dentro da máfia precisam fazer. E você não precisa ter nenhum negócio clandestino, ter alguma atividade ilegal, ser uma espécie de mafioso para se aproximar dos personagens e dos seus destinos, como se você estivesse olhando para um espelho. Isso é o que eu acho mais incrível na história, essa capacidade de refletir a natureza humana e de nos fazer acreditar numa determinada decisão tomada por um personagem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa história do Poderoso Chefão. Deixem aqui nos comentários se vocês já leram esse livro, conhecem o filme, certamente conhecem. E eu vejo vocês, então, nos próximos vídeos. Tchau!